primeiramente, que existe uma relação institucional muito forte entre a Vale e os países que ela é parceira. Sim. Né? China, temos uma relação muito forte. Japão é uma relação de 70 anos. Aí, 70 anos, né? E essa região, própria Arábia Saudita fez um investimento importante junto na Vale, com a participação na Vale Base Metals. Uhum. Então, assim, são regiões em que o investimento está sendo relevante para a companhia, né? Na busca da solução da transição energética. Tá? Então, em determinado momento, esse produto ele vai ser melhor precificado e vai ser melhor remunerado. E nós vamos ter essa vantagem competitiva de estarmos adiante, à frente dos concorrentes. Nós estamos, o Conselho de Administração e a companhia, e vejo que o mercado também está muito com boas expectativas, muito esperançosos de que tem um valor intrínseco na Vale hoje que ainda não é percebido pelo mercado. Quando a gente vai para os minerais, os metais de transição, os investimentos hoje programados para Novo Carajás, que é o dobro, né, dobrar a produção de cobre no Brasil, uhum, que tem um endowment, talvez um dos melhores, ainda não totalmente mapeados do mundo, né? Nós temos muito cobre no Pará e a Vale tem condições de ser realmente ficar entre os 5 maiores players da produção de cobre no mundo. Isso faz parte do nosso projeto, faz parte de um planejamento bem desenvolvido de longo prazo. Né? A companhia ela não pode dar cavalo de pau. Um dos 5 maiores players, explorando aqui no Brasil especificamente, a gente tem reserva suficiente para alavancar a Vale para essa posição? Para alavancar a Vale na produção aí para 2035 de 700 mil toneladas, né? Até 2035 vocês buscam essa posição de estar entre os 5 maiores produtores desse metal de transição? Nós não vemos como não haver o aumento da demanda pelo cobre, porque ele faz parte dessa cadeia da transição energética. Né? A China hoje, a totalidade das motocicletas são elétricas, mais de 50% dos veículos é elétrico. Então, você olha isso para o mercado mundial, você consegue enxergar que em determinado momento essa barreira que existe para a chegada do veículo chinês em vários mercados globais, ela vai ser superada, né? Mas não adianta você estar na Europa com um veículo elétrico, carregando ele com energia gerada de fonte não renovável, a gás. Hoje ainda se queima carvão para gerar energia. Fontes de energia na Europa. O carvão também não deixou de ser produzido e consumido no mundo. Foi o petróleo que superou na década de 60, né, o consumo de carvão. Superou o consumo de carvão, mas o carvão continua sendo consumido em alta escala no mundo. Né? Então, o que a gente está enxergando é que em determinado momento, né, a transição que, no meu ponto de vista particular, passa pelo gás natural, ela vai chegar na oportunidade do hidrogênio verde. Agora, hoje não é uma realidade, em termos de custo, de competitividade, você vislumbrar no curto prazo a gente está transportando, produzindo em larga escala, suprido através de hidrogênio verde. Perfeito. E Marcelo, questão realmente de produção de cobre. Há muita discussão sobre este assunto, parece que todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Estávamos ontem com o diretor operacional da Anglo American falando justamente sobre este assunto, falou que 75% da nova carteira da companhia com a fusão vai ser de cobre, então eles querem explorar cobre, hoje vão ser com essa fusão o 5º maior produtor do mundo. E aí muito se discutiu sobre esta fusão entre Anglo American e Teck Resources, como ficariam as concorrentes. Como vocês enxergam essa movimentação, que já não existe no mercado há muitos anos? Tivemos algumas tentativas de M&As que não saíram do papel, mas como a concorrência no cobre, já que estão todos praticamente olhando para a mesma direção, vai afetar a Vale? Eu acho que a concorrência é saudável. Né? Então, a concorrência faz com que a gente, se estivermos acomodados, a gente sai da zona de conforto. Né? Esse movimento
ele me parece que pode ser bom para o mercado, não sei se foi bom para as duas empresas, né? Então, não consigo hoje fazer uma avaliação se para as empresas foi a melhor opção, né? O que me parece que faz mais sentido é eles focarem nos metais básicos e deixarem outros tipos de exploração em segundo plano, né? Porque realmente cobre hoje é um produto que dá muita margem, né? E que a demanda vai aumentar. O que é algo que a gente não pode desconsiderar é a questão da depletion, né? Da redução da capacidade de produção das minas, né? Então, nós estamos falando de Brasil, Vale, Pará, desenvolvimento de novas minas em cima de reservas ainda não exploradas. E em outras empresas, a gente está falando de minas maduras, já exploradas há décadas, né? Num cenário em que o custo de produção numa mina antiga é muito maior do que o custo de produção numa nova mina em que você bota novas tecnologias. Basta comparar o custo de produção de Carajás e de S11D. Nós temos diferenças dentro da Vale, no mesmo estado, mas em dois sites diferentes. O custo de produção de S11D é inferior ao custo de produção de Carajás. Carajás é uma mina antiga, tem 40 anos, e ela entra em pequeno processo de redução de produção, o que a gente está tentando trabalhar através da adoção de novas tecnologias para manter a produção. Mas isso é uma realidade, né? E essa realidade não é uma realidade só da Vale, é uma realidade de todas as mineradoras de minério de ferro, mas também é uma realidade do mercado de cobre, tá? Então, assim, quando você enxerga uma mina com muito tempo de vida, tem que verificar qual é a vida útil que você tem para desenvolver esses ativos, né? E no nosso caso, a gente vê como 30, 40, 50 anos de vida útil para essa nova reserva que a gente vai desenvolver, chamado Projeto Novo Carajás.